Olá! Nessa análise, a gente vai falar sobre o maior risco de inteligência artificial que uma empresa pode enfrentar hoje. E olha, muito provavelmente não é aquele que está na pauta do conselho de administração. A gente não está falando da estratégia oficial, não. O perigo mora num ecossistema de IA invisível que já está rodando aí dentro das equipes sem supervisão nenhuma. E a ideia central é exatamente essa. É uma verdade meio desconfortável, eu sei, mas que a gente precisa encarar. E se o perigo de verdade não vier daquilo que é planejado, com todo o cuidado, mas sim daquilo que é improvisado na correria do dia a dia? Ok, vamos mergulhar nisso. O primeiro ponto é entender essa desconexão, sabe? Esse abismo que existe entre o que a alta gestão acha que está acontecendo e o que as equipes lá na ponta realmente fazem para conseguir entregar os resultados. Vamos visualizar a cena para ficar mais claro. Imagina só, lá em cima, na sala de reuniões, a liderança está discutindo frameworks éticos, orçamentos milionários para a IA. Enquanto isso, alguns andares para baixo, um analista, pressionado, frustrado com a lentidão dos sistemas, simplesmente vai lá e conecta uma ferramenta de IA qualquer que ele achou na internet para acelerar o trabalho dele. É aí, nesse improviso, que nasce um risco gigantesco e que ninguém está monitorando. O problema é que o conceito de Shadow AI, ou essa IA clandestina, evoluiu. E evoluiu muito. Deixou de ser só uma questão de alguém quebrar uma política de uso da empresa para se tornar uma falha crítica na arquitetura de segurança como um todo. O buraco é bem mais embaixo. E olha a velocidade dessa mudança. Coisa de um ano. Em 2023, como a gente vê aqui, a grande preocupação era um funcionário vazar dados num chatbot público. Chato, perigoso, mas conhecido. Hoje, a conversa é outra, o risco é muito maior. A gente está falando de agentes de IA autônomos agindo sozinhos direto na nossa infraestrutura. Portanto, o ponto crucial é este. O problema deixou de ser sobre o comportamento do usuário e passou a ser sobre a arquitetura do sistema. No momento em que a IA ganha acesso direto à infraestrutura como se fosse um funcionário, as regras do jogo mudam completamente. Mas por que isso acontece? É bem simples, na verdade. É a combinação da governança corporativa, que é lenta, com a pressão por resultados, que é para ontem. Quando uma equipe se depara com um obstáculo, ela vai procurar um atalho. E hoje esse atalho quase sempre é uma ferramenta de IA externa, não aprovada. Agora, a gente chega na mudança mais crítica de todas. A gente precisa entender a transição de uma IA que apenas vê os dados para uma IA que age sobre eles. E isso muda tudo. O que isso significa na prática? Bom, pensem em agentes de navegador que podem, sozinhos, clicar em botões e alterar um pedido lá no sistema financeiro. Ou nos chamados Shadow MCPs, que são modelos de linguagem externos, com permissão para ler e até modificar o código-fonte dos produtos da empresa. E tem também os workflows invisíveis, que podem ler e-mails e tomar decisões sem que nenhum humano sequer fique sabendo. Essa analogia aqui resume o risco perfeitamente. Nenhuma empresa, em sã consciência, daria a chave do cofre, a senha de tudo, para um estranho sem nenhuma supervisão. Mas é exatamente isso que acontece quando se permite que uma IA externa opere com acesso de escrita nos sistemas internos. E este comparativo deixa a escalada do perigo muito, muito clara. O risco antigo, à esquerda, era o vazamento de dados. O resultado? Informação confidencial exposta. Agora, o novo risco, à direita, é a manipulação direta dos sistemas. O vetor pode ser um ataque de Confuse Deputy, em que uma IA com permissões legítimas é enganada para fazer algo malicioso. O resultado? Sistemas alterados, dados corrompidos, a casa vira uma bagunça. E não é só um problema de segurança, viu? Existem consequências financeiras e operacionais bem sérias que muitas vezes passam totalmente despercebidas pela liderança. Qual é o custo real dessas ferramentas? A verdade é que ninguém sabe. São centenas, talvez milhares de pequenas faturas de API espalhadas em dezenas de cartões de crédito corporativos. Juntas, elas formam um custo fantasma, um gasto invisível que está totalmente fora do radar do orçamento de TI. E os riscos vão além do dinheiro. Pense em decisões importantes, financeiras, de RH, sendo tomadas por uma IA sem nenhum tipo de registro, sem auditoria. E a tal da dívida técnica instantânea? São sistemas construídos às pressas, por quem não é da área, sem padrão de segurança, que um dia vão quebrar. E adivinha quem vai ter que consertar? O time de TI oficial. Ok, o cenário é preocupante. Mas então, qual é a solução? A resposta não está em proibir tudo. Isso não funciona.
A resposta está em oferecer uma alternativa que seja melhor e mais segura. Esse é o princípio fundamental. A governança de TI precisa ser tão ágil quanto a necessidade do negócio. Se o caminho oficial e seguro for também o caminho mais rápido e eficiente, a tentação de usar ferramentas piratas simplesmente desaparece. A estratégia tem 3 passos bem práticos. Primeiro, visibilidade. É preciso enxergar o que está acontecendo, mapear todo esse tráfego de IA. Segundo, controle. Implementar uma arquitetura de confiança zero, onde nenhum agente de IA é confiável por padrão. E, finalmente, o passo 3, que talvez seja o mais importante, oferecer uma alternativa. Um ambiente oficial, seguro e tão ágil quanto as ferramentas lá de fora. No fundo, a Shadow AI não é sobre funcionários mal intencionados. É um sintoma. É um sinal bem claro de que as ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia como consumidores evoluíram muito mais rápido do que a capacidade da infraestrutura das empresas de se adaptar. E a reflexão final que fica é essa. A força da IA é como uma maré que está subindo. Ela vai chegar. A questão não é tentar lutar contra, mas sim construir canais sólidos, bem planejados, para direcionar essa energia de forma produtiva e segura, antes que ela saia inundando tudo sem controle.